Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de estar meditando na palavra do Senhor para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2026, tendo o nosso tema principal do trimestre, as parábolas ditas então por Jesus. Hoje nós já encontramos na nossa 12ª lição essa que tem por título as parábolas da semente de mostarda e do fermento, das coisas novas e velhas, do remendo em panos e do vinho em odres. Aqui nós, pelo título, já deu para perceber que nós vamos estudar, ou estamos passando por uma série de parábolas, todas elas então curtas, porém nós precisamos dar atenção aos seus significados, certo? O nome, o próprio tema da lição já ficou distendido, mas dá para a gente, dentro do tempo das nossas salas de aulas, focarem no que foi então assim tratado na nossa lição. Para o conjunto dessas 5 parábolas, foi estabelecido então como nosso texto áureo, o texto lá em Mateus, no capítulo de número 13, e o verso de número 52, que diz: E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A nossa leitura está baseada no capítulo 13 também de Mateus, no verso de número 31 ao verso de número 34, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em palavras a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aqui estão essas 2 parábolas que nós lemos como a nossa leitura, porém, em cada tópico da nossa lição, nós vamos então voltar novamente à leitura para nós darmos prosseguimento e entendimento em cada uma dessas parábolas. O nosso roteiro então está estabelecido, dando início a uma introdução, é justamente o que apresentaremos, o que estudaremos durante o nosso tempo de lição. Os nossos 3 tópicos, sendo o primeiro
crescimento e o efeito. O segundo, o velho e o novo. E o terceiro tópico, tudo novo, fechando então com a conclusão e trazendo a lição principal para a nossa meditação. Cabe destacar então, já no nosso material de classe, o nosso texto da introdução, que assim diz: para falar a respeito do reino de Deus, Jesus usou de muitas ilustrações e comparações de maneira a manifestar os vários aspectos do reino dos céus. Na presente lição, estudaremos diversas parábolas proferidas pelo Senhor. São textos curtos, mas repletos de ensinamentos. Estejamos atentos e clamando por sabedoria em humilde receptividade. O Mestre pode abrir o nosso entendimento e encher o nosso depósito com os tesouros que Ele reserva para os filhos do reino. É como nós temos estudado, e cabe sempre a gente destacar, as parábolas assim estudadas, todas elas são comparações com coisas rotineiras ou coisas desta vida que nós assim conhecemos, com o reino dos céus. E nessas apresentações, não diferente hoje, no nosso estudo, vamos explorar justamente os aspectos do reino dos céus, fazendo sempre uma comparação a algo que é tangível, algo que é conhecido pela população que ali estava, o que poderia então fazer essa associação de entendimento. No caso do nosso primeiro tópico, crescimento e efeito, justamente dizendo respeito a essas duas parábolas que nós lemos, e nós já aproveitamos parte desse conteúdo da leitura justamente para justificar o porquê Jesus falava, ou ensinava através de parábolas, justamente para que os que ouvissem, mas não de bom grado, não entendessem, não recebessem a palavra, mas aqueles que buscavam, estavam de coração voltado a aprender, a conhecer o Mestre, assim então eram enriquecidos com o ensino do Senhor. No nosso primeiro parágrafo, do primeiro tópico, nós temos então os destaques do nosso material de classe. Para falar do crescimento do reino de Deus e da sua capacidade influenciadora, Jesus narra as parábolas do grão de mostarda e do fermento adicionado à massa. Na primeira parábola, Jesus compara o reino com o grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Seu crescimento supera o de qualquer outra semente. Ela parece insignificante, frágil e quase invisível diante de tantas outras, mas torna-se incomparavelmente maior em proporção a qualquer outra semente depois de germinar, sendo capaz de abrigar as aves nos seus galhos. Então nós temos aqui, nessas duas parábolas lidas, tanto a do grão de mostarda quanto o do fermento, a colocação ou o intuito justamente de tratar a respeito do crescimento do reino de Deus. E cabe destacar aqui o nosso contexto dessas duas parábolas, que ela é uma sequência de ensino de Jesus, começando lá pela parábola do semeador, quando na parábola do semeador nós já vimos, ele trata das diferentes solos de receptividade da palavra de Deus, sendo esses solos as nossas próprias vidas. E de acordo com que nós recebemos a palavra do Senhor, assim então ela gera no homem que assim o recebeu diferentes consequências ou produções. Em seguida nós temos também a parábola do trigo e do joio, justamente trazendo já a colocação da existência de um juízo, em que terá destinos diferentes à medida pelo qual tanto o trigo e o joio se diferenciam especialmente na produção do fruto, onde nós vemos que o joio não tem o seu fruto, já o trigo lança então o seu fruto para ser colhido. E na consequência óbvia
da nossa parábola, também explicada por Jesus, o trigo para ser recolhido aos céus, ao reino de Deus, e o joio para ser queimado, para ser destruído. Nessa sequência, então, nós vemos essas duas parábolas, justamente do grão de mostarda e do fermento, mas ela não está desligada das outras duas anteriores. Falou da receptividade, falou da produção e agora está falando do crescimento e do efeito da palavra de Deus no reino de seu Pai. O que nós temos aqui colocado, e precisamos já diferenciar, dando início à nossa primeira parábola, a respeito do grão de mostarda. E nós vemos o destaque que Jesus aqui coloca como sendo a semente do grão de mostarda como a menor das sementes, de todas as sementes. Aqui precisa já deixar um ponto claro, que na realidade da região, na realidade do conhecimento popular, para que eles pudessem fazer assim, então, essa comparação de parábola, Jesus coloca essa situação para eles. Se os irmãos forem pesquisar lá, os professores, como uma curiosidade, ou até mesmo tratar em sala de aula, nós vamos ver que ela não é a menor do mundo. Pode ser até colocado isso como questionamento em sala de aula, e nós precisamos entender, para a realidade deles, era a menor. Tanto que é colocado assim, que hoje, se os irmãos assim pesquisarem, vão ver que a menor semente é a da orquídea. Porém, ela nem é visível ao olho, mas sim, baseado nas tecnologias que nós desfrutamos de hoje, nós conseguimos assim enxergá-la. Entretanto, para a realidade, para o sistema de comparação de parábola que Jesus está usando, no conhecimento deles, o grão de mostarda era sim o menor. Porém, não é esse o foco da mensagem da parábola, e sim o crescimento de algo que é tão pequeno, quase imperceptível, para algo grande. E no caso, só para referência, aí, uma árvore de mostarda gira em torno aí de 4 metros de altura, de um grãozinho que mal a gente consegue então pegar. Mas o que precisa ser destacado, o que é colocado aqui nessa comparação, é que de algo aparentemente insignificante tem-se então a grandeza. Assim também, aos olhos humanos, pode parecer que o reino de Deus é pequeno ou não perceptível, mas ele é e vai crescendo a cada dia mais. Já no nosso segundo parágrafo, nós temos o texto no material de classe. Com essa narrativa, Jesus ilustra o fato do reino de Deus que começa de forma pequena, humilde e não contendo nada de visivelmente precioso, mas está destinado a crescer e encher toda a terra, trazendo consigo abrigo e proteção aos que se achegam a ele. Essa capacidade de crescimento é explicada na segunda parábola, a parábola então do fermento adicionado à massa. Mas voltemos à primeira parábola, que é a do grão de mostarda. Essa comparação na Bíblia, muitas vezes, ela é colocada. E o próprio Jesus, ou nós vemos também em Isaías, colocando que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Porém, ele é de fato grande, poderoso e vai se encher não só a terra, vamos assim colocar, mas encherá também os céus. E nessas comparações e nesses fundamentos, nós temos inclusive o nosso texto de referência lá em Daniel, no capítulo de número 2, e os versos 34 e 35, que é justamente falando a respeito do sonho de Nabucodonosor lá na estátua, onde Deus revelou a ele e a Daniel posteriormente a sequência dos reinos deste mundo, sendo eles a cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro.
E nós vemos que cada um deles representando um reino e que esse reino passaria a outro reino. Porém, agora já no nosso verso de número 34 do capítulo 2 de Daniel, nós temos o texto: estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. É justamente nós temos que entender que esse reino, que é a pedra, esse reino é o reino de Deus, que ele então destruiu ou destruirá todos os reinos desta terra e permanecerá então eternamente, que é o que nós vemos na sequência dessa leitura. Bem como também a nossa referência aqui descrita em Atos, no capítulo de número 17, e o verso de número 6 e 7, que assim está escrito: porém, não os achando, trouxeram Jason, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Procedem contra os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Aí nós vemos que os discípulos, ou então os que foram convertendo ao longo dos dias ali, após o Pentecoste, eles foram então classificados como os que estavam alvoroçando o mundo. Medida pelo qual nós vemos então a difusão ou o crescimento da obra de Deus e, consequentemente, os seus efeitos, né, de conversão e assim por diante. Já agora passando para o nosso terceiro parágrafo, dando início agora à nossa segunda parábola, que é a parábola do fermento. E no nosso texto de classe, nós temos assim escrito: na segunda parábola, o Senhor destaca o fato de o fermento, uma vez que é adicionado à farinha, permeia toda a porção da massa, até que cada partícula seja atingida. O fermento fica invisível, mas todos podem ver o seu efeito. Isso mostra o modo penetrante pelo qual o reino influencia tudo o que toca. Vamos parar por aqui? E é justamente o primeiro destaque, é a gente não já confundir essa colocação ou esse ensino com a falada por Jesus do fermento dos fariseus. Não, são contextos diferentes e situações diferentes. O fermento dos fariseus é que eles acrescentavam coisas à lei, aos mandamentos de Deus, acrescentavam a tradição, dava prioridade, enfim, outro assunto. Aqui o assunto da parábola que nós lemos em Mateus 13, a partir do verso de número 33, a colocação de Jesus é justamente a respeito do crescimento da obra. Aí as nossas irmãs que nos ajudam, né, na confecção de bolos, fica fácil o entendimento, porque o fato do fermento se espalhar pela massa, isso gera como consequência óbvia e principal dele o crescimento de toda a massa, né, de forma que nós temos então uma massa que a princípio estava reduzida, mas na introdução do seu fermento há essa expansão. Da mesma forma, Jesus utiliza desse princípio básico e conhecido da sociedade antiga, bem como dos nossos dias, justamente para falar a respeito do crescimento do reino de Deus que se daria. Voltando então para o nosso terceiro parágrafo, nós temos o texto de classe. Quando o poder do reino chega em nós, todos os aspectos das nossas vidas são atingidos.
A mente é mudada, o coração muda, os interesses, as afeições, o falar, o vestir, o sentir, o agir, todo o ser é atingido. Em consequência, colegas de trabalho, de escola, em outras pessoas que se relacionam conosco, perceberão a influência fermentadora provinda do Evangelho em nossas vidas. Sendo sal da terra e luz do mundo, seremos capazes de influenciar pessoas. Agora voltemos para cá. Essa colocação que a gente precisa entender é justamente no aspecto do crescimento da obra, crescimento tanto para fora quanto em nós mesmos. Isso que a gente precisa deixar claro, principalmente com o texto que nós vimos lá em Atos. A palavra de Deus foi difundida, porém o primeiro crescimento e efeito tem que ocorrer nas nossas vidas. Quando nós temos a recomendação, a orientação, o alerta, o mandamento é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós sendo então atuados, há em nós o fermento do reino de Deus, tem que gerar esse crescimento, esse efeito em nós. Em que parte? Em todas as partes da nossa vida, do nosso entendimento. Aqui está citado então o coração, as nossas emoções, os nossos projetos, o que há de interesse das nossas vidas, as nossas afeições, o jeito de falar, o jeito de vestir. Todas essas coisas têm que gerar em nós um conflito, uma situação pelo qual a gente venha a nos analisar e verificar se há então esse crescimento, esse efeito da palavra em nossas vidas. E ele segue aqui com o sentir e a nossa maneira de agir. Todas essas coisas têm que sofrer alterações ou transformações. Ao ponto, então, que nós chegamos à palavra de Jesus no Sermão da Montanha, pelo fato de nós sermos o sal do mundo e a luz do mundo. Sal esse que precisa ser o tempero, ser o diferencial, o conservador, assim como também a luz da claridade, nada as escondidas, nada dentro da falsidade, e sim da verdade. Assim sendo, então, passando agora para o nosso segundo tópico, o velho e o novo. Para isso, nós precisamos recorrer novamente ao nosso texto áureo, que está lá em Mateus capítulo 13, 52, quando então Jesus assim diz: E ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aqui novamente a gente precisa rever aqui o contexto, que ela está baseada a uma pergunta anterior de Jesus, justamente se eles tinham entendido uma parábola que ele tinha contado, que é as parábolas aí do tesouro escondido, da pérola e da rede. Então, mediante essa pergunta de Jesus, vocês entenderam? Aí eles responderam, entendemos. Aí ele vem contando essa outra parábola. Para a gente só refrescar a nossa memória, importante então a gente lembrar das parábolas anteriores. Eu vou só ler o verso aí de número 44 do capítulo 13, que diz: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. É justamente na comparação, na colocação de Jesus, quando conhece ou recebe ou verifica a valiosidade que é o reino de Deus, a palavra de Deus, ou a salvação que há no Evangelho. Então todas as coisas que essa pessoa possa possuir, ela então abre mão para ter o reino de Deus. E nós vemos exemplos, inclusive, nessa lição em que nós estudamos, o apóstolo Paulo tratando disso também. Quando tudo que poderia ser ganho na vida natural dele, fariseu, hebreu, conhecedor, e tendo o relacionamento, quer seja por status, quer seja por recursos, tudo disso ele abriu mão
para que então alcance em Deus a excelência que há no Evangelho e na salvação em Cristo Jesus, sendo todas essas coisas inferiorizadas, ao ponto dele usar a expressão, todas essas coisas que poderiam ser benefícios, ser comparados como esterco, mediante a glória e a grandeza que há na salvação em Cristo Jesus e no Evangelho. Então, mediante essa colocação de reconhecer a preciosidade que é o Evangelho, Jesus pergunta para eles: vocês entenderam? Ah, entendemos. Então agora Jesus vem com essa parábola do verso 52, justamente colocando. Então, mediante a esse conhecimento prévio, Jesus fala: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Lembrando aqui também que escribas eram os responsáveis pela transcrição, pelo estudo das Sagradas Escrituras. Então eles tinham lá um tesouro, que é justamente o que Jesus falou nas parábolas anteriores. No nosso material de classe, nós temos então no nosso primeiro parágrafo. Em Mateus, capítulo 13, Jesus, após narrar várias parábolas, pergunta aos seus discípulos se eles haviam entendido tudo. E diante da resposta afirmativa, o mestre compara o escriba instruído acerca do reino de Deus a um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Os escribas se ocupam das Sagradas Escrituras, eram encarregados das cópias dos textos sagrados e alguns se dedicavam também ao ensino da lei. E nós temos, como uma referência bonita e importante a gente dar esse destaque em Esdras capítulo 7 e os versos 6 e o verso 10. Quem era Esdras, Esse Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Aqui está então a função do escriba, bem como o exemplo, o ensino para nós do verso 10 de Esdras, que primeiramente ele buscou a lei do Senhor, importante. Nós temos que crescer, como o tópico anterior, crescer na graça e no conhecimento. Depois, aplicar isso ou cumprir a palavra para que ela tenha então esse efeito. E por fim, então, ensinar os outros, porque ele está com tesouros na mão. Porque o Evangelho, a Escritura, não é uma historinha, como nós bem sabemos. Ela é o poder de Deus para a salvação do homem. Então, tendo esse tesouro, a pergunta que nos cabe é como nós estamos fazendo uso desse tesouro. Isso é importante nós refletirmos. Continuando então no segundo parágrafo, nós temos: sobressai no texto o valor que é dado à palavra de Deus, comparada a um tesouro de onde o pai de família busca a provisão para a sua casa. É destacado também o relacionamento entre o que ensina e os seus discípulos, comparado à interação entre o pai e a sua família. No caso aqui que nós vemos do exemplo dos fariseus, ou até mesmo de Esdras, o importante, nós só obtermos para nós essa preciosidade. Porém, é importante nós termos, nós aplicarmos e também darmos ou passarmos essa instrução para os demais, para o nosso próximo. E nessa comparação dentro do pai de família, sendo então o pai rico em tesouros e a sua família padecendo necessidade, não convém que isso assim seja.
Porém, temos esse exemplo também dos fariseus, quando eles detinham então a Escritura, o poder que há no Evangelho para a transformação do homem, mas eles não entravam na porta e não deixavam que outros entrassem também. Mas não é esse exemplo que nós temos em Esdras, e nós temos também a respeito do pai de família, onde então ele, possuindo esses tesouros, ele vai suprir a casa, a necessidade dos seus filhos, nessa comparação. E nós temos as nossas referências, podemos abrir inicialmente em Salmos 19, e o verso de número 7, quando diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então nós temos aqui, e se nós formos levar ao pé da letra, o Evangelho, isso é só benefício para as nossas vidas. Não devemos tê-lo só como uma questão social ou filosofia de vida, porque ela é muito pouco, muito baixo para o tamanho, pela grandeza que há no poder de Cristo Jesus. Mas como filosofia já é muito melhor. Porém, assim como Paulo descreve, se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais dos miseráveis de todos os homens. Porque a grandeza que é o propósito, o objetivo do Evangelho é muito maior. E como o próprio descrito nas parábolas que nós temos estudado, ele é um tesouro, que é capaz, ou que tem poder de transformar, de salvar o homem, dando-lhe também conhecimento, sabedoria. Outra referência que nós temos lá na epístola, primeira epístola de João, no capítulo 2 e no verso 1, quando nós temos: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí, mais uma vez, que a gente precisa destacar é esse relacionamento de pai e filho, como o apóstolo chamando aqui, né, de filho. Nós temos esse exemplo, mas é justamente também trazendo à memória a importância e o poder que há na palavra, tanto para aliviar o homem dos seus pecados, como também de deixar o alerta para fugir do mal nessas questões de tentação. Mas seguindo o nosso texto, agora já no terceiro parágrafo, nós temos no nosso material, falando da palavra de Deus, ao mencionar que o tesouro se constitui de coisas velhas e novas, Jesus valoriza tanto o velho quanto o novo, colocando-os no mesmo patamar. O contexto nos leva a que Jesus se referia aos escritos da lei, na qual a mensagem do reino vem através de profecias, sombras e figuras, coisas velhas, bem como a manifestação do reino de Deus, como o advento do Messias, o cumprimento das profecias e a realidade para a qual as sombras e figuras apontavam, as coisas novas. Vamos parar aqui. Apesar de ter essa colocação de coisas novas e velhas, ou velhas e novas, o importante de destaque é que ambas são tesouro. Não está aqui tirando então o valor do tesouro, mas ambas são. Agora, se nós pararmos para meditar um pouco, os escritos da lei, tudo que dantes foi escrito, que conforme a própria palavra diz, para o nosso ensino foi escrito, as profecias que então vemos na palavra de Deus, que já se cumpriram e que hão então de cumprir, todas elas são fundamentos. Porque nós vendo, nós presenciando, nós tendo esse conhecimento e de coisas que foram faladas e foram então concretizadas ao longo do tempo, isso traz reforço, confiança e esperança do que falta ainda a cumprir chegará. Então são tesouros de alerta, bem como também as consequências dos nossos caminhos. Nós vemos nas Escrituras
E é um tesouro para nós, a consequência do pecado, a consequência da rebeldia, a consequência do desvio de Deus. Todas essas coisas são alertas, são patentes, ou são também agora chamados de tesouros, que a gente precisa então dar atenção. Não desvalorizar, assim como Jesus colocou. A lei, os profetas, ele não veio para eliminar, mas veio para cumprir. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas, porque a lei em si nos salva, ela aponta a necessidade de um Salvador, e esse Salvador, Cristo Jesus, é justamente o cumprimento das profecias e a realidade, pela qual nós vemos lá as figuras dos sacrifícios e tantos outros rituais, que nada mais são sombras, figuras, ou por que não chamá-los de parábolas, para as coisas que são, então, reais, que há em Cristo Jesus. Então, esse destaque é importante para nós. Dando continuidade ao nosso parágrafo, nós vemos, então, no texto de classe: para o Senhor, o valor está em aproveitar tudo do velho, mas com o real significado manifestado no novo. Aquele que é instruído saberá ver o novo no velho e o velho no novo. Nisso está a riqueza. O que nós temos então aqui colocado? Se a salvação é o cumprimento das figuras, nós precisamos ver isso nas figuras, na lei. E da mesma forma, Cristo Jesus já consumado, executado o plano de salvação, nós temos que ver todo o castigo estava sobre ele, porque ele levou as nossas pisaduras, as nossas enfermidades, ao ponto que nós temos em Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Justamente, o velho e o novo nada mais são do que um figura, apontamento, outro realidade, mas ambos são tesouros preciosíssimos que nós precisamos dar então valor. Indo para a nossa referência agora no Evangelho escrito por João, capítulo 1, verso 17 e verso 29, que diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, na mesma sequência aí de João Batista, nós vemos a colocação dessa junção da lei de Moisés e o cumprimento de toda a lei em Cristo Jesus. Como também em 1 Coríntios, no capítulo de número 10 e o verso de número 6, que diz assim: e essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aí está a colocação e o entendimento, a razão pela qual nós temos as Escrituras. Ainda Colossenses em seu capítulo 2, aí os irmãos mais uma vez tenham o cuidado de analisar as referências e escolher na medida do tempo que os senhores têm aí dispostos. Mas capítulo 2, verso de número 16 e 17, assim está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aí nós precisamos novamente entender ou não ficarmos presos nas figuras, mas sim no seu real sentido, na sua realidade que há em Cristo Jesus. Ele cita os exemplos das festas, do sábado, sendo todas elas o nosso descanso, a nossa alegria, é Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. Ainda em Hebreus capítulo 10, e o verso de número 1, quando assim diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos
mesmo os sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aí a colocação apontava a necessidade, mas não era capaz de então salvar o homem. Aí então nós vemos a realidade em Cristo Jesus. Aí sim, a capacidade, o poder, a eficácia para salvar o homem. E por fim, a nossa última referência, em João, Epístola de João, capítulo 2, e os versos de número 7 e 8, que diz: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Então, João que vem trazendo, o mandamento é novo, mas é velho, mas é novo. Justamente nessa colocação, ambos são tesouros e são importantes para a nossa manutenção, a nossa existência. Indo agora já para o nosso terceiro tópico, onde tudo novo. Agora nós temos essa referência em Mateus capítulo 9, porém também descritas, e coloquei em destaque para os irmãos, é importante a gente ler também nos outros evangelhos a respeito da nossa parábola. Mas nós vamos ler aí o 14, Mateus 9, 14 a 17, e assim está escrito: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhantemente remendo rompe a veste, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que nós precisamos aí lembrar? Que isso está dentro de um outro contexto, porém, vamos manter a importância de nós destacarmos esse contexto. É quando Jesus, então, é questionado por discípulos de João Batista e também pelos fariseus, eles se ajuntam e vão questionar Jesus. Por que a gente jejua e os seus discípulos não? Colocando, então, essa questão de jejum, fazendo, então, a comparação do proceder deles com o proceder dos discípulos de Jesus. E através desse contexto é que Jesus então vem com o ensino dessas duas parábolas, das vestes e também dos vinhos. No nosso material de classe, nós temos no nosso primeiro parágrafo assim o texto descrito: para ilustrar a necessidade da renovação completa dos que entram no reino de Deus, Jesus usa duas comparações: a parábola do remendo novo em roupa velha e a do vinho novo em odres velhos. Em ambos os casos, o prejuízo é total. Perde-se a roupa e entorna-se o vinho, e danifica-se os odres. Nas duas narrativas é retratada a incompatibilidade da excelência da vida cristã se manifestar em um coração ainda não conquistado pelo poder do Evangelho. Aqui está então essa colocação, ou esse nosso contexto, e Jesus traz então um ensino. Roupas velhas com remendo novo não funciona, porque vai aumentar ainda o estrago que já está nesse tecido, nessa roupa velha. De mesma forma,
odre já utilizado, que já foi dilatado, se colocar vinho novo, no seu processo normal, vai rachar então, e vai perder tanto o odre quanto também o vinho. E o destaque aí está na incompatibilidade, e nós precisamos entender e despertar para isso, que ao Evangelho chegar em nossa vida, tem que haver transformação. E essa transformação que Cristo faz em nós, ela é necessária, ela é essencial para a nossa vida. E não tem como a gente se encaixar em outros modelos quaisquer. Ou nós estamos servindo a Deus, ou nós estamos servindo a Mamon. E é justamente o que nós temos de referência lá em Romanos capítulo 12, nos 2 versos, um texto bastante conhecido, mas só quero destacar uma parte. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então aqui, nesse ensino, nesse texto bastante conhecido, porém tem o destaque. É necessário a transformação do entendimento para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É condicional, não tem como nós experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se a gente não foi transformado pela palavra. Não tem condição. Há necessidade, então, de uma nova vida, uma transformação verdadeira, pelo qual todos, desde o primeiro tópico que nós citamos, o efeito que há na palavra de Deus tem que transformar as nossas vidas. Os meus costumes, a minha fala, o jeito de vestir, os meus amigos, tudo precisa ser alterado. A minha mente, os meus desejos, os meus objetivos, eles precisam ser alterados. Se não forem alterados, não houve ainda a transformação do entendimento. Ainda não reconhecemos o valor ou o tesouro que é o Evangelho de Cristo Jesus. É quando, então, o que Jesus se agrada, eu tenho que me agradar. O que desagrada a Cristo tem que me desagradar também. Justamente na colocação que eu e o Pai somos um, e nós temos que ser um com Cristo. Isso é fato e notório, e precisamos dessa transformação. Precisamos buscar o conhecimento e dar valor a esse tesouro que pode nos salvar, não só a nós, mas também aos que estão em volta, como nós assim já vimos. Agora, no nosso segundo tópico, no segundo parágrafo, do terceiro tópico, nós temos o texto do material de classe. A mudança efetuada no que ingressa no reino de Deus não é simplesmente um remendo, ou apenas algumas alterações no comportamento. Possuir o reino significa passar por uma transformação radical, equivalente a um novo nascimento. Implica um rompimento total com o velho homem e a antiga maneira de viver. Verdadeiramente, o que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aqui então nós vemos essa necessidade. E Paulo vem destacando isso em Coríntios também, né? Se Cristo morreu por nós, nós temos que morrer para Cristo. Mudança de entendimento e proceder, tudo tem que mudar. E são consequências. A nossa mudança, a transformação que é na nossa vida, começa lá dentro, no interior, da nossa percepção, nosso reconhecimento de valor, e isso vai externar essa mudança. A mudança não é simplesmente colocar uma roupa nova e atos novos baseados em qualquer que seja a filosofia, não. O Evangelho começa dentro. Primeiro, que nós vemos o exemplo de Esdras. Primeiro ele veio conhecer,
depois cumprir, para depois ensinar a palavra de Deus. Isso que nós temos que ter em destaque. Porque o remendo velho com a roupa velha, remendo novo, são incompatíveis no sentido de vai trazer um maior transtorno. E nós vemos esse transtorno registrado aí em Apocalipse, capítulo 3, verso 16, na colocação à igreja que era quente e frio, era morno, tinha as duas situações. Então, a expressão que nós temos aí no verso de número 16 é: porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Na colocação que isso é desprezível diante de Deus. Porque diante da excelência que há no Evangelho, nós ainda desejamos as bolotas ou este mundo, isso nos mostra a nossa pequenez. E não é possível servir os dois senhores. Nós precisamos definir e seguir essa definição. Bem como a colocação aí do sal e luz, que é lá que nós já vimos no Sermão do Monte, onde Jesus trata essa necessidade. Nós precisamos ser sal, diferentes. E nessa salmoura que nós precisamos assim exalar do tempero, mostrar Cristo Jesus em nossas vidas. Nós refletimos justamente a glória de Deus em nós. Assim sendo, finalizando agora o parágrafo 2º, nós temos a pedra cortada sem mãos, conforme a interpretação dada a Daniel, cresce e forma um grande monte e enche toda a terra, aniquilando todos os reinos e conceitos anteriores. Para viver com Cristo é necessário antes morrer com Ele. Temos a promessa de um novo coração, mas antes o coração de pedra deve ser arrancado. Aqui no contexto de Daniel, é importante a gente dar esse destaque, justamente que há somente duas condições para nós estarmos hoje. Ou nós estamos habitando na estátua, que são os reinos desta terra, vivendo conforme os ritos deste mundo, ou nós somos ou estamos na pedra, que é o reino de Deus. E lembrando e destacando que o reino de Deus esmiuçará todos os reinos, todos os costumes, todos os conceitos, conforme o nosso material diz, e permanecerá para sempre. Se estivermos na estátua, junto com a estátua seremos destruídos. Mas se estivermos em Cristo, a nossa pedra, a nossa rocha, aí seremos com Ele edificados e permaneceremos eternamente no reino dos céus, conforme os nossos estudos. A nossa referência agora, em 2 Coríntios, no capítulo de número 2, e o verso... 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí, não mais tratando dos tesouros velhos e novos. Os dois são tesouros. Aqui, roupa velha com tecido novo não dá certo. Nós precisamos ser mortificados ou morrer, sermos novas criaturas. É a simbologia que nós temos no batismo, onde o velho homem é sepultado e surge então o vivificado agora em Cristo Jesus. É importante essa simbologia que temos até hoje. Como também a nossa referência em Ezequiel, capítulo de número 36, e o verso 26, que diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Aí nós temos a colocação
estando a palavra de Deus em nós, estando nós voltados ao Pai, aí, consequência, nós seremos seu povo e Ele será o nosso Deus. E para finalizarmos, nós já vimos em Daniel, Romanos então, no capítulo de número 6, e o verso de número 8, que assim diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aí é a finalização, porque se estamos no mesmo proceder como imitadores de Cristo Jesus, assim como Ele, nós também venceremos. E é a colocação do próprio Jesus: eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, se nós mantivermos firmes, constantes, crescendo na graça e no conhecimento, o efeito da palavra em nós, na nossa vida, nós tendo ela como algo de valor, como tesouro, o fim já está assim então colocado, que é morar com Cristo Jesus nas regiões celestiais eternamente. E glória a Deus por isso. Por fim, então, agora na nossa conclusão, nós temos o texto do nosso material. Vimos, mais uma vez, que o Senhor, na sua sabedoria, usa objetos e situações normais do conhecimento dos seus ouvintes, com o intuito de transmitir o conhecimento de verdades espirituais sobre o reino de Deus. Resta-nos atentar para as diversas lições dessas parábolas e nos esforçar para colocá-las em prática. Lembremos, somos chamados a ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Justamente o destaque que Tiago traz para nós sermos cumpridores da palavra. Ou o próprio Esdras que nós vimos hoje, ele colocou no seu coração conhecer, cumprir e depois então ensinar. Essa mesma sequência deve estar no desejo das nossas almas e na execução dos nossos atos. Assim sendo, irmãos, nós passamos aí pela nossa introdução, a apresentação da nossa lição, os 3 tópicos: crescimento e efeito. O segundo tópico, o velho e o novo. E o terceiro, tudo novo. E por fim, a conclusão e o destaque para então o crescimento, o valor, bem como também a transformação, sermos nova criatura em Cristo Jesus. O nosso textuário, então, em Mateus capítulo 13, 52, e ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Assim, então, encerramos mais essa lição. Que Deus assim nos ajude em nossas salas de aula, para que nós venhamos a transmitir e bem como crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil.
não vai identificar você, nada, simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.